um dos. Não, ela não me passou ainda, não. Conversei com ela agora à tarde e não falou nada, não. Eu abri o seu negocinho ali, o pedestalzinho que não falou. Eu já estou aqui na aula já. Ela vai fazer qual mudança, Cláudio? Cláudio? Cláudio está aí já, o Cláudio? Estou presente, professor. Então, Cláudio, por exemplo, ser criatura e ser pessoa não chega a ser uma dicotomia, certo? É algo importante que esse autor nos ensina aqui, porque está na Escritura. Uma coisa que eu observo, Cláudio, é que, por exemplo, quando a gente, de maneira geral, quer evangelizar ou quer atrapalhar a evangelização, nós dizemos às pessoas o seguinte: as pessoas descrentes, incrédulos, ímpios, seja o que for, como nós chamamos, elas são criaturas. Nós, que somos salvos, nós somos filhos de Deus, ou seja, pessoa salva. Então, nós fazemos essa distinção. Não em nós, né, que somos ao mesmo tempo criatura e pessoa. Não, nós fazemos distinção com as pessoas. As pessoas são criaturas. Nós não somos mais criaturas. Nós somos filhos de Deus. É claro que eu não posso concordar com uma coisa dessa, e eu acho assim um desserviço para a evangelização, viu, Cláudio? Certinho, Cláudio? Certinho, professor. Pessoal, antes da gente retomar aqui sobre o que foi falado até agora, tem mais alguma observação, pergunta? Fique à vontade. Professor, Vontade. e como que o senhor... talvez o senhor pode até ter falado antes, né? Mas como eu não entrei no horário, como que o senhor explica isso? Porque isso aí que o senhor acabou de falar, a gente já ouviu muito mesmo isso. Aí como que o senhor acha que pode mudar esse negócio, já que eu estou percebendo que não é legal essa expressão? Olha, vamos lá. Essa pergunta é bem interessante também. Vanilde, essa compreensão que nós temos aqui, a partir da Bíblia, através desse autor, ela deve ser cultivada, tanto por nós quanto por pessoas descrentes. Então, o ser humano, antes mesmo de pensar nele enquanto descrente ou crente, tanto faz, justo ou ímpio, justo ou injusto, credo ou incrédulo, é bom pensarmos que, de fato, este é o caminho. Ao mesmo tempo, somos criatura e pessoa. O fato da gente ser alcançado por Jesus, isso nos torna especial com vistas ao reino de Deus. Mas isso não faz de nós superiores aos demais seres humanos, inclusive aos incrédulos. É por isso que Deus não faz acepção de pessoas entre justo e injusto, entre crente e incrédulo, né? Ele apresenta as diferenças que existem. Então, existe diferença entre nós crentes e os descrentes, está claro. O profeta Malaquias, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Então, naturalmente, há diferença entre nós. Mas não significa que eles sejam criaturas e nós sejamos filhos, né? Ou seja, que nós estejamos num nível melhor. Ou seja, então não ambos... é legal. A gente pode, professor, que eu estou entendendo assim, que a gente pode ter a consciência que a gente é agora criatura, é criatura e é filho ao mesmo tempo, né? No caso. No caso aqui do Mas texto, também autor... a gente não precisa pregar para a pessoa que não é evangélico que ele não é filho de Deus.
Não é Olha, para falar isso. não, assim, é impossível dizer que ele não é filho de Deus, né? Então, Tá, todas mas as na criaturas... linguagem das pessoas que falam disso, parece que dá a entender mesmo que não fala, mas que a pessoa está se colocando em outro nível, como se aquelas pessoas não fossem alcançadas em comparação. Não, a senhora tem razão nisso aí, ó. A gente falou o ponto-chave. Nós usamos uma linguagem discriminatória. Ah, tá, entendi. E essa linguagem discriminatória, irmã Vanilde, ela não é boa para a evangelização, para a missão, ela não é boa, né? Exatamente. Então, a gente tem que melhorar a linguagem, pregar o evangelho, porque o evangelho vai transformar a pessoa, não é? Mas a gente tem que usar uma boa linguagem, né? Para alcançar, e a linguagem é a comunicação, para se comunicar com essas pessoas. Então, o caminho talvez seja esse, né? Entendi. Muito bem. Pessoal, agora, esse autor, ele vai dizer que o homem, olha só, como é importante essa parte. Mesmo que este homem, ele que é ao mesmo tempo pessoa, criatura e pessoa, esse autor aqui ele vai trabalhar a seguinte ideia, que nós precisamos, nós temos a nossa parte em todo esse projeto de Deus, porque nós não somos robôs, ele repete essa expressão de novo, nós temos parte em todo o plano de Deus, nós pertencemos ao reino de Deus, Deus fez um pacto conosco, esse pacto, ele cumprirá até o fim esse pacto, mas devemos entender que há um processo a ser desenvolvido por Deus, um processo que está sendo desenvolvido pelo próprio Deus. E esse processo é a própria salvação. Ele começa aqui na página 19, pessoal. Na página 19. Olha aqui, bem no meio do parágrafo, primeiro aí da página 19, ele diz assim, o homem não é salvo como um robô, cujas atividades foram programadas por algum computador celestial, mas como uma pessoa. Portanto, os seres humanos têm uma responsabilidade no processo de salvação. Gente, que coisa bonita, ó. O Cláudio, que veio da mesma herança que eu vim, que é a Batista, e isso é muito importante para a gente observar o equilíbrio nessa perspectiva da doutrina da salvação. Olha o que o autor disse aqui. Os seres humanos têm uma responsabilidade no processo de sua salvação. O que o autor vai dizer daqui para frente é uma coisa muito ampla e que muitos calvinistas não conseguem perceber essa questão aqui. Aí ele diz assim, eles precisam decidir-se livremente na força do Espírito Santo. Olha, que riqueza de linguagem, né? Decidir-se livremente. O que é isso? Responsabilidade humana. Na força do Espírito Santo. O que é isso? Soberania de Deus. Não é interessante, Cláudio? E aí diz, se arrependerem de seus pecados e crerem em Jesus Cristo, eles não podem ser salvos a parte de tais escolhas. Depois que uma pessoa faz tal escolha, ela deve continuar a viver em comunhão com Deus e na obediência da fé. O fato de que nós só podemos viver desse modo mediante a força de Deus nos dá, a força que Deus nos dá, não exclui nossa responsabilidade de viver dessa forma. Como isso é importante, viu? É porque quando ele fala aí que é na força do Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz que nós somos convencidos pelo Espírito Santo. Ele que convence o homem, né, do pecado e assim por diante. E então, aí entra a minha parte. Após eu ser convencido disso, que sou assim, entra a minha parte de aceitar o sacrifício de Cristo como para minha salvação.
Exatamente. Isso é muito importante ser observado. Não é verdade? E aí entra a tônica de Pedro, da pregação de Pedro aí, né? Arrependem-se de seus pecados e crerem em Jesus Cristo. É a tônica de Pedro, né? Arrependei-vos e convertei-vos, né? Então, uma vez que a pessoa é, na força do Espírito Santo, convencido de que ele é um pecador e necessita de um arrependimento da salvação, ele agora dá um passo para a sua salvação, que é arrepender-se de seus pecados e crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, isso Ô, tem glória, isso é para aplaudir de pé, viu? isso é para glorificar de pé. Então, isso tem a ver com o equilíbrio que todos devemos ter em relação à soberania de Deus e à responsabilidade humana. Então, a nossa função não é enxergar esse fato, aquela narrativa, este ou aquele episódio, de um lado, enxergarmos sob as lentes da soberania de Deus, de outro lado, sob as lentes da responsabilidade humana. Não é uma coisa ou outra. Todas as ações de Deus, todos os atos miraculosos, os grandes feitos de Deus, as operações de Deus, todos os dilemas da vida, o sofrimento, as intempéries que acontecem na vida de cada ser humano, sendo crente ou não, todas essas questões elas devem ser observadas conjuntamente, simultaneamente, ao mesmo tempo, sob a perspectiva tanto da soberania de Deus quanto da responsabilidade humana. Eis aí o equilíbrio não só da teologia, mas o equilíbrio da nossa cosmovisão, o equilíbrio da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de ver e da nossa maneira de interagir, não só com Deus, mas com também os nossos semelhantes. Então, isso indica, quando nós compreendemos todas as coisas, ou queremos compreender todas as coisas, levando em consideração tanto a perspectiva da soberania de Deus quanto da responsabilidade humana, então, nós aí estamos no equilíbrio teológico, no equilíbrio da vida. E aqui, nesse texto do Anthony Hockman, dessa nossa aula de antropologia, aqui da FACEB, o autor, ele está apresentando essas duas questões, o Anthony Hockman, e ele vai dizer ou nos falar de maneira bem objetiva que também inclui nessa questão da soberania de Deus e da responsabilidade humana todo o processo de salvação. A primeira questão que ele apresenta aqui, é claro que poderíamos falar aqui de eleição, de pré-ordenação, de predestinação, de chamado, de conversão e de justificação. Não é interesse pontuar essas questões, isso fica para um outro debate. Mas aqui a gente começa com a regeneração, que pode ser definida como aquele ato do Espírito Santo, que não deve ser separado da pregação da palavra, por meio do qual ele, primeiramente, coloca uma pessoa em união viva com Cristo e muda o seu coração de tal forma que quem estava espiritualmente morto, agora torna-se espiritualmente vivo. Então, regeneração, conforme o teólogo batista Millard J. Erickson, regeneração é aquela alteração que o Espírito Santo faz na essência da nossa alma. O que significa isso? Então, para Erickson, a regeneração é a alteração na substância da nossa alma. Significa que só a ação da regeneração do Espírito Santo é capaz de nos transformar em uma nova criatura. Só o Espírito Santo tem esse poder. Então, o autor, aqui, ele apresenta os textos de João, capítulo 1, versículo 13, o texto de Efésios, capítulo 2, versículo 5, também o texto da segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E, de maneira geral, ele nos informa que, além da regeneração, quando enxergamos equilibradamente a relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana, nós vamos enxergar também uma outra doutrina soteriológica tão eficaz e tão necessária, que é a doutrina da santificação. Ele entende que a santificação pode ser definida
como aquela operação do Espírito Santo, a qual envolve a participação responsável do homem. Na perspectiva pentecostal, geralmente a santificação é entendida como uma santificação posicional ou instantânea, que isso acontece na conversão, na salvação, e também a salvação é compreendida como progressiva, ela vai acontecendo no decorrer da vida cristã. Então, a santificação, ela é obra de Deus, ela é obra do Espírito Santo. Jesus disse que vós estáis limpos pela palavra dele. Lá em João 17 ele fala isso. Uma outra doutrina que o autor coloca aqui, além da regeneração, além da santificação, é ainda na santificação, ainda tem algumas questões para dizer. Por exemplo, Paulo surpreende a comunidade lá de Filipe, os irmãos filipenses, lá no capítulo 2, versículos 12 e 13, do texto canônico, ele surpreende dizendo o seguinte: desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a boa vontade dele. É importante a gente observar esse termo, desenvolvei. Num primeiro momento, podemos ter o lapso de imaginar que nós é que construímos a nossa salvação, nós é que damos margem, continuidade e vida para a salvação que foi efetuada, aplicada em nós. Isso é só um lapso, é só uma primeira impressão, porque, na verdade, não é assim. Por exemplo, o termo katergazeste, ou seja, que vem do grego desenvolver, era usado naqueles papiros, nos documentos mais antigos, do primeiro século do cristianismo, geralmente para descrever as atividades, né, de um fazendeiro ao cultivar sua terra. Ou seja, desenvolvam a sua salvação significa, portanto, cultivem a salvação que Deus lhe deu. Desenvolvei a vossa salvação significa isso, cultivem a vossa salvação que Deus lhe deu. Ou seja, desenvolvam o que Deus tem realizado em vocês. Desenvolvam o que Deus tem realizado em vocês. Apliquem a salvação que vocês receberam a cada área de suas vidas, trabalho, recreação, vida, cultura, arte, ciência, etc., etc. Ou seja, quando Paulo está dizendo à comunidade de Filipe, desenvolvam a sua salvação, ele está dizendo, participem ativamente no progresso de sua santificação, porque, continua ele, né, o apóstolo Paulo, Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. Querer e realizar designam tudo o que pensamos ou fazemos. É Deus, portanto, quem está efetuando continuadamente em nós todo o processo de santificação, tanto o querer quanto o realizar. Quando mais esforçadamente trabalhamos, mais certo podemos estar de que Deus está operando em nós. Em nossa santificação, Deus age conosco, tanto quanto como pessoas, quanto como criaturas. Aí, o Anthony Hockman, nesse capítulo 2 do livro Criados à Imagem de Deus, né? Esse é o livro, só para recordar, Criados à Imagem de Deus, ele continua a tese de que o ser humano é simultaneamente tanto uma criatura quanto uma pessoa. E aí ele fechará essa discussão dizendo que essa perspectiva da soberania de Deus e da responsabilidade humana, além de incluir uma visão bíblica, uma visão que seja equilibrada a respeito da regeneração, da santificação, também inclui a doutrina da perseverança. E aí, o autor diz que o mesmo princípio que vale para a doutrina da regeneração, da santificação, vale também para a doutrina da perseverança dos santos, visto que nós somos criaturas e também é preciso dizer que Deus nos preserve e nos guarde leais a Ele. Claro que a Bíblia já ensinou muito sobre isso, vários textos, né? O texto de João, de Romanos, Hebreus, a primeira carta de Pedro fala de maneira enfática sobre isso. Mas a gente não deve perder de vista essa questão, a necessidade de perseverar na fé. Não é? Então, não é uma questão de preservação ou perseverança.
nós somos criaturas e é preciso que Deus nos preserve e certamente, ao nos preservar, nós não iremos perecer, né? Isso é muito importante, observar essas questões aí. Pessoal, tem alguma pergunta, alguma observação? Vimos que já concluímos aqui esse capítulo 2, mas se tiverem aí dos alunos de Antropologia e Teologia Sistemática da FACEB perguntas, eu estou à disposição para ajudá-los, né, nessas perguntas, dúvidas, enfim. Tem alguma observação, pessoal? A minha parte está tranquila, professor, está bastante esclarecedor. Mais alguém gostaria de perguntar, de participar? Há alguma colocação que o senhor já tenha visto na sua trajetória como pastor, não digo como professor, como teólogo, mas como pastor, de alguém querer colocar essa questão diferente do que está sendo abordado, do que Paulo ensina, que a gente tem que desenvolver a nossa salvação ou cultivar a nossa salvação, e do contrário, alguém dizer que uma vez salvo é salvo para sempre, que Jesus já fez todo o sacrifício e que eu não tenho mais o que me preocupar, a não ser aceitá-lo e o resto ele faz. Olha, de maneira geral, vamos a uma questão aqui, Cláudio, que é muito importante. A gente percebe que é difícil a gente concordar com este argumento, né? Este argumento de que Só um momento, pessoal. Só um momentinho que eu estou resolvendo um negócio aqui no meu computador. Só um minutinho. Enquanto o professor arruma aí... Certinho, arrumei aqui, pessoal. Cláudio, desculpa a demora. Cláudio, é o seguinte. Olha, vocês viram que o Cláudio deu uma cutucadinha aí na perspectiva calvinista, né? Não é isso, Cláudio? Uma vez salvo, salvo para sempre. Agora, veja bem, pessoal. Lembrando que João Calvino e os principais reformadores, eles nunca construíram ou escreveram alguma coisa sobre essa frase. Essa frase ela vem de um calvinismo posterior. Até mesmo os 5 pontos do calvinismo não foi construído por João Calvino. Então, quem já leu João Calvino sabe que tem muita coisa que os calvinistas criaram por conta deles, que defendem por conta deles, e isso não é o pensador do reformador João Calvino. É claro, tem muitas coisas que eu não concordo, muitas incoerências no João Calvino, como há também em todos os teólogos, inclusive em Jacobo os Armínios. Agora, a ideia, Cláudio, de que quando alguém prega, diz uma vez salvo e sempre salvo, isso exclui a necessidade de pregarmos o evangelho, de termos uma vida santa,
Isso não é pregado pelos calvinistas, viu? É importante. Isso está mais ligado a uma impressão que nós, vamos aqui do público pentecostal, temos sobre o calvinismo. E eu digo isso aqui como irmãos de vocês, entendeu? Talvez como um irmão mais velho na teologia, certo? De que a gente, por exemplo, não podemos ir a um debate e pensar que o calvinista vai afirmar isso. Eles nunca afirmam isso. Isso, na verdade, foi uma impressão que muita gente criou sobre os calvinistas. Né? Eu tenho muita discordância com muitos calvinistas, mas nisso aí eu preciso dizer que o calvinismo de João Calvino e também o calvinismo dos calvinistas, às vezes é o mesmo, às vezes é diferente, nenhum dos dois ensinam que depois de salvo, e porque está salvo, e sempre estará salvo, não perderá a salvação, que pode ter uma vida atordoada, bagunçada, promíscua, cheia de luxúria. Eles não ensinam isso, viu? O que eles ensinam é que eles foram salvos? Foram. Eles perderão essa salvação? Não, nunca perderão. Uma vez salvos, sempre salvos. Mas uma vez salvo, até os sempre salvos, eles colocam a doutrina da santificação, como está aí. A doutrina da perseverança. E eles pregam muito sobre a necessidade de santificação, de regeneração. E eles são mais rígidos do que nós, Cláudio, com obreiros e pastores quando eles pecam, quando eles estão em pecados, né? Então, criaram quase que um senso comum, né? Um ditado comum de que uma vez salvo, sempre salvo, significa que a pessoa pode aprontar, pode fazer. Até porque pode ser calvinista, pode ser arminiano. Se qualquer crente, pastor, seja obreiro, dizer o seguinte, olha, eu estou salvo. Então, e vou estar sempre salvo. Então, portanto, eu posso beber, fumar, roubar. Ou seja, você não mentir, trair, você não está diante de um salvo. Porque a lógica do salvo é procurar não pecar. A lógica do salvo é agradar a Deus. Então, seja qual for a perspectiva que o camarada defenda, se ele disser que, porque está salvo, agora ele pode pecar, continuar no pecado, viver pecando, porque uma vez salvo, sempre salvo, você está diante de alguém que não é salvo e nunca conheceu a salvação. Né? Mais ou menos isso aí, viu, Cláudio? Entendi, porque às vezes a gente peca muito nesse quesito aí de achar que eles vão debater e bater, até porque entra aquela teoria da predestinação, né? Porque uns predestinou e chamou. Não, E e a aí, se doutrina a da gente faz essa predestinação, confusão, a doutrina da predestinação, Cláudio, não tem nada a ver com esse ponto, né? Detalhe, né? Não tem nada a ver com esse ponto, sabe? Esse é bom a gente observar. A doutrina da predestinação, na verdade, a doutrina da predestinação é uma doutrina bíblica, né? Está na Bíblia aí. A não ser que a gente rasgue aí umas 50 páginas para tirar ela daí, mas ela é da Bíblia. Agora, é claro, como é que a Bíblia apresenta ela? É igual ao calvinismo, o arminianismo? Eu duvido que seja, viu? Eu acho que as duas perspectivas, tanto a calvinista quanto a arminiana, fugiram bastante do que a Bíblia ensina sobre eleição e predestinação. Por exemplo, um grupo desses aí, Cláudio, ensina que Deus predestinou uns para a salvação. Parece que a Escritura também fala isso. Mas ensinam também, Cláudio, que Deus predestinou uns para o inferno. E a Bíblia nunca falou isso, né? Nunca falou isso, que tem duas predestinações, uma para o céu e outra para o inferno, né? para que eles levem em conta o texto de Judas, Qual deles? o contexto de Judas, que ele já era predestinado para aquilo.
leva o de Judas, leva às vezes o de Sansão, mas nenhum deles causa argumentação, sabe por quê? Ao mesmo tempo que a gente pensa isso, a Escritura diz: nenhum deles se perdeu. Pai, todos aqueles que tu me destes, seja que tu elegeu, ou seja que tu escolheu. E nós, por exemplo, de perspectiva pentecostal, que a maioria somos arminianos, nós acreditamos na doutrina da eleição. Porque é uma doutrina bíblica, não é? Os calvinistas também acreditam na doutrina da eleição, ou seja, a Bíblia fala claramente que nós somos eleitos de Deus, né? Os eleitos de Deus. Agora, Cláudio, geralmente na nossa tradução da Almeida Revista Corrigida, a palavra eleito é traduzida por escolhido. Então, existe um grupo reformado que diz somos eleitos de Deus. Existe um grupo pentecostal que diz somos escolhidos. Qual é a diferença entre eleito e escolhido? Nenhuma, né? A diferença é só nos termos, né? Mas o significado, semanticamente, é o mesmo, né? Mas essa discussão, Cláudia, ela é muito ampla, né? E nós iremos nos deparar nela na disciplina apropriada, que é a doutrina da salvação, que é na Teologia Sistemática 3, né? É muito intrigante, né? Mas, desde já, se a gente puder, vamos tirar as fake news da nossa teologia e dizer que um grupo que defende a doutrina da predestinação, da eleição, uma vez salvo, sempre salvo, que ensina que só porque é salvo, agora pode pecar, pode viver pecando porque está salvo mesmo, isso é fake news, viu? Então, a gente nunca irá para um debate com fake news, a gente vai com o pressuposto da verdade bíblica, né? Aí, só para a gente se situar onde a gente está pisando, né? Que é um discurso muito amplo, né? O discurso da soteriologia, né? Pessoal, tanto o Cláudio, agora é só o momento de perguntas e observações. A premissa dessa aula é que o homem é uma pessoa criada. Enquanto ele é criada, ele é amplamente dependente de Deus. Ele é criatura. E ele, enquanto pessoa, aí o texto nos ensinou que ele tem uma dependência relativa de Deus, né? Uma dependência relativa de Deus. E olha como devemos equilibrar essas coisas. Somos ao mesmo tempo criatura, somos ao mesmo tempo pessoa. E, equilibrando isso, nós entenderemos que Deus continua operando em nossa vida a salvação dele, através da regeneração, que é o novo homem, da santificação, que é o novo homem santificado, purificado, e da perseverança, que é o novo homem santificado, purificado, que Deus o ajudará e ele seguirá firme até a morte ou até o arrebatamento, alguma coisa dessa natureza. Mais alguma observação, meus irmãos? Professor, o senhor falando aí a respeito da doutrina da predestinação que a Bíblia de fato apresenta, assim, pelo menos um pouquinho que eu já entendi, ouvi alguns comentários, é que a doutrina da predestinação bíblica é que todos são predestinados à salvação, né? Isso, é isso mesmo. Todos são predestinados à salvação, mas esse todos aí, Lucas, não é todas as pessoas, né? Qual é o prazer de Deus? O prazer de Deus é que todos sejam, está lá em Tito, todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, certo? Todos serão salvos? Não, depende da pessoa aceitar, né? Pois é, nem todos serão salvos. Mas a graça de Deus, ela não faz acepção de pessoas. A salvação de Deus não é exclusivista. Ele não tem, por exemplo, uma agenda secreta, né? Que é a minha agenda, essa aqui. Ele não tem uma agenda secreta e nessa agenda tem o nome de uns eleitos e de uns reprovados, né? Uns que vão para o céu, outros vão para o inferno. Não funciona assim. Então, Deus, de fato, Lucas, ele deseja salvar a todos e todos chegam ao pleno conhecimento da verdade. Mas é evidente que muitos não aceitarão. Mas todos serão salvos? Serão salvos.
todos aqueles que aceitarem a Cristo, o seu sacrifício, sua morte, serão salvos. Então, há um jogo nesse termo todos, né? Todos. Então, todos Sim. os que receberem serão salvos, né? Pessoal, mais observações, por gentileza? Nós temos ainda aqui uns 2 minutinhos. Se não tinha, a gente quer agradecer a presença de cada um de vocês e já convidando-os a vocês entrarem na questão mais complicada da antropologia, que é a imagem de Deus. Nós temos pela frente a metade do livro, praticamente. A metade do livro é sobre a imagem de Deus. Só para vocês terem uma ideia, começa aqui na página, vamos lá, na página 23, a imagem de Deus, o ensino bíblico. E vai até a página 118, ó, 118, ou seja, praticamente 100 páginas, né? Sobre a questão da imagem de Deus. E aí, isso é dividido em 3 capítulos. Então, nós temos muita coisa pela frente. Ou seja, nós temos aí o capítulo 3, que apresenta a imagem de Deus do ponto de vista do ensino bíblico. Ou seja, o que a Bíblia ensina sobre a imagem de Deus. Depois nós temos o capítulo 4, que vai dizer o seguinte: o que a história da igreja fala sobre a imagem de Deus. Aí depois nós temos o capítulo 5, que vai nos ensinar o seguinte: o que a teologia ensina sobre a imagem de Deus. Ou seja, nós temos a Bíblia, a história e a teologia nos capítulos 3, 4 e 5, viu? Vamos começar com o capítulo 3 para a próxima aula, viu, pessoal? Professor, Senhora? esse de hoje foi qual? O 2. 2. Tá bom. Obrigada. Professor, nessa aula eu fiquei meio perdido, mas na próxima, se Deus quiser, eu vou participar mais. Tranquilo, certinho. Pessoal, muito obrigado pela participação. Fiquem em paz. Continuo orando pelo esposo da irmã Silvana, para que Deus restaure a vida dele, a saúde dele. E bom final de semana para todos. Fiquem em paz. Um grande abraço. Obrigado, professor. Um abraço. Deus abençoe. Amém. Obrigadão.